Olá, pessoal. Nós vamos estar trabalhando sobre um conteúdo sobre história. Eu vou estar falando para vocês sobre a importância da história. Na verdade, a história ela tinha várias outras disciplinas acumuladas a ela. Por exemplo, filosofia, sociologia, matemática, geografia. Com o tempo, essas disciplinas saíram, né? E a história ficou como a disciplina principal de pesquisa. Então, o que é o papel do historiador? O que o historiador faz? O historiador ele procura estudar os fatos históricos, não é estudar coisas antigas, não. Ele vai pesquisar sobre os fatos históricos. E ele vai trabalhar esses fatos históricos com a atualidade. Ele vai fazer uma comparação. Então ele compara a atualidade, né, com o antigo. O papel do historiador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que você está numa fazenda e você encontra um artefato, um crânio, por exemplo. Então você vai chamar um geógrafo, né, para ver por que aquele ser vivia ali, né? Você vai chamar, por exemplo, um político, como que era, eles trabalhavam essa questão política. Você vai chamar, por exemplo, um sociólogo, como que era a relação deles ali, né? Sociólogo, como que era a relação deles ali. Você vai chamar um antropólogo, como que era a cultura deles. E depois de cada um deles fazer um relatório, entra o papel do historiador, né? Analisando cada ponto desse. Então a história, ela tornou-se importante. E o cara que forma em história, ele é chamado de historiador, né? Ele é chamado de historiador. Ele tem, então, ele pode pesquisar documentos antigos e formular textos de história. Ele é na verdade, considerado um cientista, né? O historiador, ele é considerado um cientista. Por exemplo, quando a gente, por que não tem essa cultura aqui no Brasil de valorizar o historiador? Nós não temos essa cultura. Aqui a nossa cultura é doutor advogado, doutor medicina, doutor isso, ou seja, é medicina, direito e tal, mas nós não somos. Mas se você vai, por exemplo, para países tipo Estados Unidos, Espanha, é muito comum você ver o quanto o historiador é valorizado, tá? O historiador também ele passa a dividir a história em partes, para ele poder estudar essa história. Não é certo você estar estudando a história em partes, tá? Não é certo, porque todos os fatos históricos aconteceram todos ao mesmo tempo. Mas o historiador ele divide, ele sente a necessidade de dividir a história em partes. Pré-história, que é antes da escrita, a Idade Antiga, né, que vai de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, a Idade Média, que é de 476 depois de Cristo a 1453, grava essas datas, 1453, e Idade Moderna, que é de 1453 até 1789, e Idade Contemporânea, que é de 1789 até a atualidade. Creio eu que vai estar surgindo a qualquer momento aí uma outra idade para dividir a história. Pode ser, por exemplo, idade da eletricidade, pode ser a idade da digital, a era digital. Eu creio que pode ser por aí. E é a era digital, a idade digital, né? Então, por que que o ser humano divide essas fases? É poder estudar com mais facilidade. Porque não é que essa é mais importante, aquela data é mais importante, aquela data é mais importante. Não, não, não. A divisão ela existe justamente para a gente poder fazer um trabalho mais detalhado sobre aquele período. Por exemplo, o conteúdo de vocês estuda a pré-história e a Idade Antiga. E no finalzinho do ano a gente vai estudar a Idade Média. Então veja, essas são as fases que nós vamos estudar. No terceiro ano, nós vamos estar, no segundo ano, estudando História e Idade Moderna. E no terceiro ano, Idade Contemporânea, tá vendo? Então é dividido os 3 anos nessas fases. Então o papel do historiador é saber tirar disso aí conteúdo. Por exemplo, o historiador, ele pega uma foto, e nessa foto ele consegue escrever um texto, um livro. O historiador, ele é como se fosse um investigador. Ele consegue precisar como que aquele acontecimento se deu.
Você não pode simplesmente falar, não, aconteceu isso. Quantas pesquisas que já foram feitas na história que desmontou toda uma estrutura daquilo que nós acreditávamos. Por exemplo, vou contar uma história aqui para vocês. Tinha um grupo indígena no Mato Grosso, né, eles acreditavam que os índios eram enormes. Inclusive, tinha estátua dos índios enormes na entrada da cidade. Foi feita uma pesquisa e constataram que os índios eram franzinos, eram pequenininhos. Tá? Quer dizer, desmontou toda uma teoria, né? Aqui em Morrinhos a gente fala cidade dos Palmares e Atenas de Goiás. Já desmontamos. Cidade do Palmares pode ser, porque tinha muitos Palmares. Agora Atenas não era. Não era. Atenas de Goiás jamais. Então, veja para você ver, de acordo com as pesquisas, a gente vai desmontando esses rótulos, essas coisas que a gente acredita, né? Por exemplo, tem coisas mais profundas, como é o caso de Jesus, quando a gente estuda que Jesus teve o corpo roubado e não... Então, cria-se uma polêmica, por isso que o historiador não é visto com bons olhos. O historiador ele é visto como se fosse um ateu. Não, o historiador não é ateu, né? A fé é uma coisa, a ciência é outra. A gente não pode misturar a fé e a religião e ciência. Ciência é uma coisa, religião é outra. Então, o papel do historiador é isso, escrever fatos históricos de uma carta, né? Ele consegue pegar aquela carta e tirar ali qual foi o século, o que aconteceu ali naquele momento, tá? Ele consegue nisso aí, tá? Então é importante o papel do historiador, tá? A princípio eu vou estar passando isso para vocês, certinho? Faça um comentário disso que eu acabei de falar. Abraços.